graça e paz. É sempre uma alegria voltar a esta igreja que já disse aos irmãos, faz parte da minha vida, da minha história, nos anos que aqui permanecemos. Inclusive, algumas das ovelhas hoje do Senhor, sob os cuidados do pastor Nidoval, eu tive o privilégio de gerá-las em Cristo há alguns anos, batizar alguns, inclusive. Então é uma grande alegria voltar e estar com os irmãos pela amizade, pela confiança que o pastor Nidoval tem, né? Estes irmãos são um casal que eu diria aos irmãos, fazem parte da minha história de vida e de ministério. Afinal de contas, né, Nidoval? Já são simplesmente, irmãos, 34 anos de uma caminhada que começou em 82 no Seminário do Norte, em Recife. Imagine só, naquela época, Nidoval já era assim, mas eu era uma criança. É brincadeira, éramos mais ou menos da mesma idade, né, Nido? 82, irmãos. Então, desde lá, ele veio para a Bahia e eu também terminei vindo e estamos aqui, graças a Deus, servindo ao Senhor. Eu retornei agora para Pernambuco, estou pastoreando a primeira igreja batista em Vitória de Santo Antão. Veja, meu negócio é andar de vitória em vitória. A próxima que eu espero chegar é Vitória do Espírito Santo. E a próxima vitória é Sião Celestial. Então, pronto, é de vitória em vitória. Estamos ali, a igreja é uma igreja centenária, acabamos de celebrar o centenário, uma festa belíssima para a glória do Senhor. E trago então aos irmãos um abraço da nossa família e daquela igreja querida. Nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor no livro do profeta Amós, que diz o seguinte, Amós 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos juntos? Quero convidá-los a que se coloquem de pé para a leitura do texto bíblico, porque lerei uma outra passagem que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 33, mas eu quero começar com este texto, com este verso. Digo, Oséias, amados, eu fiz uma inversão de um outro texto, Oséias 6:3. É um texto muito conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só essa parte. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Êxodo capítulo 33, dos versos 12 a 23. Assim lemos as Escrituras Sagradas. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Os irmãos agora, o verso 13. Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Leiam, irmãos, verso 17. Então ele lhe disse, rogo-te, pois, que me mostres a tua glória.
lhe acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Juntos. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Os irmãos se lembram que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio de, nesta manhã, estarmos na Tua casa de oração e juntos podermos meditar na Tua palavra, aplicá-la às nossas vidas e, a partir dela, refletirmos para que, ó Deus, o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado. Toma, pois, em Tuas mãos a Tua palavra, edifica o Teu povo, a Tua igreja, e dá-nos a graça da Tua constante presença, pela mediação do Teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queiram assentar-se, meus amados. Meus queridos irmãos, o pedido de Moisés é um pedido inusitado. Obrigado, irmão Robson. Moisés pede a Deus para ver a sua glória. Rogo-te, pois, ó Senhor, que me mostres a tua glória. Os irmãos sabem que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o conceito de glória tem a ver com o conceito da presença real do próprio Deus entre e no meio do seu povo, com o seu povo e na vida do seu povo. Então não se trata de um pedido abstrato. Moisés está pedindo para que a realidade da presença de Deus se faça presente na sua vida, pessoalmente, como líder, e na vida do povo a quem Deus escolhera. Moisés está diante de enfrentamentos extremamente difíceis. Nesta manhã, quando vamos considerar este pedido, de certo modo, inusitado de Moisés, que a própria Escritura Sagrada afirma que tinha tamanha comunhão com Deus como jamais homem algum teve, a ponto de falar com Deus cara a cara, face a face. Parece uma contradição este texto com este pedido não atendido parcialmente de Moisés a Deus. Mas os irmãos hão de saber e entender e perceber, relembrar na verdade, que este pedido de Moisés é um pedido para que a presença poderosa de Deus se manifeste através de sua vida e liderança a serviço do povo de Deus. Então o que Moisés está de fato requerendo de Deus, porque ele está saindo de uma situação de escravidão. Quantos anos, irmãos, perdurou o cativeiro babilônico? Digo, o cativeiro egípcio? Cerca de 430 anos ou 400, depende da cronologia. Então, vamos tomar 430 anos como uma experiência de não ser povo, de não ter liberdade, de não contar com aquilo que é fundamental a qualquer nação, a qualquer povo: a liberdade de expressar-se, de ser e agir, de movimentar-se livremente de um lado para o outro, sem qualquer temor. Estes impedimentos que muitas vezes nos arrastam para situações extremamente difíceis, faziam parte da caminhada histórica do povo hebreu, que já na escravidão por tantos anos havia perdido, inclusive, a sua própria noção de identidade e até mesmo a promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque a promessa foi feita a Abraão nesses termos: sai da tua terra, da tua parentela, vem após mim, e eu de ti farei o que, irmãos? Uma grande nação, e em ti, disse Deus a Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então, o profeta Oséias sintetiza este pedido de Moisés no texto que destacamos de sua profecia, do capítulo 6, verso 3, a parte A. Quando Oséias
chama Israel, notem bem, tantos séculos depois, para a mesma realidade. Que realidade? A necessidade de conhecer a Deus profundamente. O que indica claramente um desvio de natureza grave. E este desvio de natureza grave se espraiava na vida da nação israelita pelas mais diversas áreas. Em relação à sua relação, especialmente para com Deus, porque ela estava fragmentada, rompida pelas ações de natureza contrárias aos princípios e valores éticos, morais, espirituais, sociais, econômicos estabelecidos por Deus. Israel havia rompido tudo isso e havia dado as costas para Deus. Agora, fazendo o link entre estas duas realidades, o texto nos revela com toda clareza, o texto de Êxodo, o que significa ver, contemplar, perceber a glória de Deus. O próprio profeta diz: conheçamos e prossigamos. Ora, esta afirmação do profeta, em primeiro lugar, aponta para uma realidade que todos nós conhecemos. Aqui, ou em qualquer um outro lugar da terra, nós, esta fração do povo de Deus em toda a terra, nenhum de nós, nem o mais íntimo dos homens de Deus, jamais esgotará o conhecimento de Deus. Amém, meus irmãos? Deus, portanto, é inesgotável. Quanto mais você dele se aproxima, mais menos dele você conhece, menos dele você sabe, percebe. Porque se Deus pudesse ser apreendido ou colocado sobre uma mesa para estudarmos, ele não seria Deus, seria como eu e como você. E, obviamente, isto não se coaduna nem com Deus, quanto àquilo que Deus é em seu ser e natureza, nem muito menos com relação àquilo que Deus mesmo revela de si mesmo, através de sua palavra, dos seus atos, da profecia, mas notadamente, notem bem, vou ser redundante aqui, em Cristo Jesus revelado. Ele disse: ninguém conhece ao Pai se não conhece a seu Filho. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o conhecimento de Deus através da história deu-se por meio, primeiramente, primordialmente, da revelação natural. Por exemplo, quando você lê o Salmo 19, verso 1, o que diz o salmista? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vamos todos recitar isto, amados? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isto é revelação natural. O salmista está dizendo: Deus se revela através das coisas criadas, mas não se confunde com elas, porque se ele se confundisse com elas, ele não seria Deus e muito menos Criador, e a criação se vincularia de tal modo àquele que lhe deu origem, que ambos seriam uma e somente a mesma coisa. Ora, isto evidentemente contraria o princípio fundamental da vida cristã, da fé cristã. Deus é, e antes que houvesse qualquer coisa, ele já era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Deus existe antes de qualquer coisa. Os filósofos, pensando sobre essa realidade, costumam dizer, não é, Nidoval? Deus é a causa incausada, a causa de todas as causas. Por exemplo, se eu pegar esta Bíblia e soltar, ela vai cair sobre este púlpito. Por quê? Há uma causa capaz de arrastá-la para baixo, há uma força capaz. Mas a minha pergunta aos irmãos, para que entendam o que quero compartilhar, é: quem deu origem a esta força capaz de arrastar esta Bíblia para baixo? Ou se você exercer força suficiente, esta Bíblia pode ir até o teto, uma outra força contrária a esta que arrasta. Então Deus é a causa de todas as
causas, ele é a causa incausada, porque se ele fosse causado, não seria Deus, seria mais uma causa, compreendeu? Logo, nós estamos diante de um pedido extraordinário de Moisés. Ele deseja conhecer a este Deus que é a causa de todas as coisas. Ele deseja conhecer este Deus que se revelou na natureza e agora se revela a Israel através dos seus atos. Então, no texto lido, este Deus de quem Moisés deseja conhecê-lo a quem ele deseja conhecê-lo em profundidade, revela-se, o texto sagrado claramente aponta em sua bondade, em seu nome, em seu poder e em sua grande glória, tudo isto manifesto em sua presença. Daí o pedido gritante de Moisés, que deve ser o nosso. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça o que, amados? Sair deste lugar. Amém? Então, na minha casa, na minha vida, na minha casa, na minha igreja, em qualquer área que esteja atuando como servo do Senhor, seja como alguém que recebe quem chega a este templo, seja alguém que cuida das crianças, alguém que está ensinando a escola bíblica dominical, alguém que está aqui dirigindo, alguém que está pregando, todo e qualquer servo de Deus precisa permanentemente depender desta presença bendita e gloriosa de Deus, que em nossas vidas se dá por meio e através do seu Espírito, até porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Moisés então deseja ver a glória de Deus, Moisés então deseja conhecer a glória de Deus, ele deseja conhecê-lo em profundidade. Então o Senhor diz a ele que ele vai conhecê-lo através do seu nome, através de sua benignidade, através de sua misericórdia, através do seu amor. O resultado final qual é? É Moisés prostrado diante de Deus, quando Deus, atendendo parcialmente ao seu pedido, o leva para uma fenda numa grande rocha e começa a passar a sua glória diante de Moisés. Amados irmãos, eu quero lhes dizer que muitas vezes já parei para meditar neste texto, para imaginar, tentar compreender, mesmo que muito, digamos assim, limitadamente, o sentido desta experiência extraordinária de Moisés. O que terá Deus revelado a Moisés nesta passagem? Claro, revelou a si mesmo e ao seu ser, em sua grande glória, poder e majestade. Claro, revelou a Moisés a profundidade daqueles atributos que pertencem a Deus e apenas a Ele, como a onipotência, a onipresença, a onisciência, por exemplo. Revelou a Moisés a sua benignidade, a sua misericórdia, a sua compaixão, mas acima de tudo, a sua fidelidade para com Israel, a quem amou, não sendo Israel povo algum, a quem amou, não tendo Israel representatividade sequer alguma, porque nem povo era. E a própria Bíblia claramente estabelece isso. Deus diz com todas as letras: vocês não eram sequer povo, quando eu vos escolhi dentre todas as nações e vos fiz povo meu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está se revelando a Moisés, assim como se revelou na natureza. Deus se revela a este homem por meio de sua presença, porque a glória, a Shekinah, esta é a palavra hebraica de Deus, representa a presença dele na vida de seu povo. A minha pergunta é: Deus se faz presente entre nós nos dias atuais, em nossas vidas, em nossos lares, em nossos cultos, em nossas atividades como povo do Senhor? Há desta presença gloriosa, poderosa, transformadora, libertadora, santificadora? É perceptível, nós a percebemos, nós a sentimos, cremos que de fato ela se faz presente, ela se manifesta. Meus amados irmãos, nós não podemos e nem devemos, em hipótese alguma, confundirmos
a Shekinah de Deus, com as manifestações de natureza emocionais que estão presentes hoje em muitos cultos por aí, onde se afirma que o poder de Deus faz até o povo tremer. Mas o que mais me impressiona é que não faz este povo temer a Deus. Porque se confunde claramente as manifestações de poder de Deus, tão presentes no Antigo, no Novo Testamento, e através da história da igreja e dos ministérios, através dos séculos, em que Deus agiu e age. Ele agiu no passado, age na vida da igreja no presente e agirá no futuro, porque a Bíblia Sagrada assegura-nos dois princípios imutáveis, eternos e permanentes. O primeiro, a presença que Moisés requereu de Deus está em nós, habita na igreja, veio para ficar, não entra e sai, como alguns por aí ensinam equivocadamente. Eu e o Pai, disse Jesus, viremos para Ele e faremos nele o quê? Morada. Quem aqui é morada do Senhor, diga amém. Ele habita em você. Nós somos o templo do Senhor, o templo de Deus. Ele não vem como a Shekinah do Senhor vinha lá no Antigo Testamento em ocasiões específicas e especiais de manifestações extraordinárias do poder do Senhor e desaparecia. Não. Deus em Cristo, por meio do Espírito que em nós habita, está em nós. Veio habitar em nós. E Jesus foi contundente quando disse aos seus apóstolos: se eu não for, olha o preço, a cruz está aí, o Consolador não virá. Para voltar à glória de onde ele veio, ele precisou passar pelo Calvário, descer ao túmulo, ressuscitar na manhã do terceiro dia, levou sobre si os nossos pecados e trouxe do túmulo, consumando a obra da nossa redenção. Louvado seja o seu nome, pelo poder do Espírito. E Paulo exulta e diz: se o poder do Espírito que a Cristo trouxe dentre os mortos habita em vós, então Deus em Cristo, de igual modo, vos tornará a trazer da morte para a vida. Moisés deseja ver a glória de Deus, ele clama a Deus. Deus diz a ele: a minha glória será perceptível a você, Moisés, em minha benignidade. A minha glória será perceptível a você, Moisés, em meu nome, porque eu te conheço pelo teu nome, e tu me conhecerás pelo meu nome. Ora, tanto a glória quanto o nome, a Shekinah e Iavé, que é o nome revelado por Deus a Moisés, Êxodo 3, 14, 15. Deus disse a Moisés que a ninguém havia se revelado por este nome, mas a ti me dei a conhecer pelo meu nome. Ora, o nome representa, de igual modo, a presença permanente de Deus no meio do seu povo. E em terceiro lugar, Deus disse que a sua glória seria perceptível a Moisés e a todo Israel por causa da sua misericórdia. Agora vamos, em uma síntese rápida, pensar no seguinte: os irmãos conhecem a bondade do Senhor, sim ou não? Ela foi revelada plena e profundamente em Cristo. Também o profeta diz: Deus é bom. Conhece os que nele confiam. Naum 1:7. A bondade de Deus é afirmada de forma taxativa e expressiva em todo o Antigo e Novo Testamento, e ela alcança o clímax em Cristo Jesus. Pergunto aos irmãos: os irmãos conhecem alguém mais bondoso do que Cristo? Eu não conheço. Ele foi ferido, afrontado, e ainda assim, ele continuou agindo com bondade
absoluta para com aqueles que o afrontavam, a ponto de dizer: ninguém tem maior amor do que este, porque a bondade de Deus é o amor de Deus, e o amor de Deus está encarnado em Cristo Jesus, seu Filho amado. Não somente o amor, que é a expressão máxima da bondade e da misericórdia, encarnam-se em Cristo Jesus, tomam forma nele, como através das nossas vidas, também de igual modo, deveriam ser perceptíveis, observados, de tal modo que aqueles que nos vissem em Cristo, dissessem o mesmo que se dizia da igreja antiga: vede como se amam, vede como estão prontos a morrerem por Cristo, morrendo uns pelos outros. Que afirmação extraordinária! Isto foi um ímpio que disse, observando a igreja de Cristo. Nela percebeu as marcas do amor de Deus, encarnada na vida dos filhos de Deus. Se eu pedir aos irmãos para recitarem 1 João 3,16, como recitaríamos? Ainda estão dormindo. E olhe que eu prego para ninguém dormir. Mas é que os irmãos estão muito vinculados e atenciosos. Eu falei 1 João 3,16. Os irmãos citaram João 3,16. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos recitar João 3,16, porque é o que Deus fez. E vamos recitar 1 João 3,16, que é o que Deus espera que façamos em face do que Ele fez. Manifestou a sua glória entre nós e em nós, nas nossas, ou seja, Deus deseja que a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça infinita, o seu poder extraordinário, sejam vistos, percebidos em nossas vidas como um sinal real da glória de Deus em nós, em nossas vidas e na vida da igreja. Então João 3,16 diz o que, meus amados? Porque Deus Veja o início do verso: porque Deus amou o mundo. Muito bem. Alguém duvida disso? Não. Qual a prova de que Ele amou o mundo? Deu o seu Filho unigênito. Alguém aqui daria seu filho por qualquer pessoa? Você pode ter 10, 500, você não daria nenhum por ninguém. Deus o entregou por todo tipo de gente neste mundo ímpio, perdido, que caminha a passos largos para a perdição. Então notem, Deus amou o mundo. Agora, 1 João 3,16 é interessante, observe: nisto conhecemos o amor. Leiam comigo: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha só, a prova de que eu conheço a Deus, que é amor, é esta: eu estou disposto a dar a minha vida pelos meus irmãos. Nisto, a presença de Deus é real em nossas vidas. Eu concluo com o texto de Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por meio de quem? Do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Leiam o verso 3: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade
nas alturas. Até aí. Então vamos olhar esse texto, porque vou concluir usando-o. Notem bem. O profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus revela-se pela natureza, agora falou aos pais pelos profetas, a revelação profética, e agora a revelação suprema de Deus dar-se através de quem? De seu Filho. A nós falou-nos nestes últimos dias através de quem? De seu Filho. Qual foi o pedido de Moisés? Ele desejava ver o quê? A glória de Deus. Deus não permitiu que ele visse a sua face, porque a santidade de Deus mataria Moisés. A pecaminosidade de Moisés liquidaria com ele, não obstante ser ele um homem que andava no temor do Senhor. A natureza corrompida do ser humano não poderia suportar a manifestação absoluta da santidade divina. E é por isso que Deus permite que Moisés lhe veja pelas costas, isto é, a sua glória. Ele, portanto, tem uma revelação extraordinária do poder, da majestade, da santidade, da solenidade daquele que é, que era e que haveria de vir e que veio em Cristo Jesus. Ora, quando Jesus vem e Tomé faz aquela pergunta, porque Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Então eles pediram: mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Meus amados, de que maneira que os mesmos atributos do Pai, o seu amor, que representa a benignidade e a misericórdia, o poder, a majestade, a santidade e a solenidade da presença divina em nós habita. Este Deus que se revelou na natureza, este Deus que se revelou pelos profetas, a nós revela-se em Cristo. Aí há uma mudança radical. Deus agora vem habitar naquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a glória que era percebida e conhecida, agora ela existencializa-se. Ela toma forma em e através das nossas vidas. Ela está em nós. Então Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E se espantem agora: vós sois a luz do mundo. Percebeu? Eu sou a luz. E depois diz a mim e a você: vós sois a luz do mundo. E ele diz que o nosso testemunho há de impactar o mundo. E ele diz que isto se dará sendo todos nós luz e sal da terra. Então, queridos irmãos, que extraordinário momento viveu Moisés na presença do Senhor. Mas muito mais extraordinário tem sido o que Deus em Cristo tem nos propiciado viver. Porque aquele que está em mim, disse Jesus, e eu nele, este fará ainda maiores obras do que as que eu fiz. E as obras de Moisés e de todos os profetas e de todo Israel são as obras de Cristo. E as obras da igreja de Cristo, através dos séculos, são as obras de Cristo, através dos seus servos. E é por isso que nós somos um povo abençoado, porque a presença de Deus habita em nós. A glória de Deus está sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Esta glória e esta presença tem um nome. Seu nome é Jesus. Louvado seja o Senhor desde agora e para sempre. Amém. E Deus abençoe os irmãos.